Sucesso absoluto e chefia a espreita. Bom, vamos falar sobre as novidades de One Piece Live Action e uma super entrevista do Oda após a vinheta. Olá pessoal, Sonde aqui na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista. E o coração já está acelerado para a estreia de One Piece Live Action? Como está o seu coração? Bom, deveria estar acelerado sim, porque o hype é real. Mas antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, olha, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like se você gostar desse conteúdo aqui. Isso ajuda demais a propagação desse vídeo. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. A maldição foi quebrada. Com essa frase, um grande público assistiu ao primeiro episódio da série Live Action de One Piece lá em Los Angeles. Aliás, em vários locais do mundo, aqui no Brasil também. Logo devem sair mais análises da galera daqui que foi assistir. Bom, mas por que eu estou focando na galera de Los Angeles então? Porque no meio do público, um japonês com um chapéu na mão, de canto, estava assistindo a série. Ninguém estava olhando para ele. É só um japonês normal ali de canto que é fã da obra. Talvez sim, talvez seja um fã. Na verdade acertou. Mas não é um fã comum, é o maior de todos. O nome dele é Eiichiro Oda. Sim, o Oda estava lá assistindo sem ninguém reconhecer. Já pensou? Você é fã de One Piece, o Oda tá ali do teu lado e você não reconheceu ele. Imagina a cabeça das pessoas. Bom, inclusive uma entrevista saiu para o New York Times sobre o Oda assistindo essa estreia aí. Então vamos a essa entrevista que eu vou trazer toda aqui. Bora lá. O entrevistador começa falando do Oda. Oda é extremamente reservado. Ele não permite que o seu rosto seja fotografado, se puder evitar. Mas falou sobre One Piece em uma rara entrevista de Los Angeles. Falando por meio de um intérprete chamado Taro Goto, ele falou sobre as origens de One Piece, sobre a escalação de seu herói para a série e sobre o filme que mudou sua opinião sobre adaptações de live action. Esses trechos editados da conversa estão aqui, vamos aí. O entrevistador pergunta: quando se trata de adaptar uma série de mangá e anime mundialmente popular como One Piece para live action, o que se deve ter em mente, Oda? Oda responde: bom, uma adaptação em live action de um mangá não é apenas reencenar o material original individualmente. Envolve realmente pensar sobre o que os fãs amam nos personagens, a dinâmica entre eles e ser fiel a esses elementos. Um bom programa de ação ao vivo ou live action não precisa mudar muito a história. O mais importante é se os atores conseguem reproduzir os personagens de uma forma que satisfaça as pessoas que leem o mangá. Acho que fizemos isso muito bem, então espero que o público aceite o que fizemos. O entrevistador pergunta: você que queria ser um artista de mangá ou um mangaka desde o ensino fundamental, como começou One Piece, Oda? Oda então responde: bom, eu decidi desenhar o mangá que queria ler quando eu era ainda bem jovem. Quando comecei, tive que desenhar coisas que não existiam para chamar a atenção. Haviam muitos heróis que lutavam contra os demônios e salvavam o mundo. O mercado estava saturado com esse tipo de história. Eu queria fazer algo diferente, mas identificável. Entendi que fui apoiado e ajudado por muita gente para chegar onde cheguei. Então a amizade se tornou um tema central em minha obra. Então o entrevistador pergunta: o herói da sua história é o Monkey D. Luffy, que rima apropriadamente com Pateta. Bom, aqui eu não entendi. E está determinado a se tornar o rei dos piratas ao encontrar um tesouro fabuloso conhecido como One Piece. Luffy é caloroso, otimista e ferozmente dedicado aos amigos, mas não é o ídolo da matinê, que aqui é uma expressão para não é um bonitão, um galã. Como você o projetou, Oda? Oda então responde: bom, eu sabia que queria escrever um mangá pirata e simplesmente desenhei por instinto o tipo de garoto que imaginei para esse papel. Conforme a aventura continuava, percebi que vários tipos de piratas iriam aparecer. Então resolvi dar a Luffy um rosto que fosse muito fácil de desenhar. Mais tarde, quando tive que dar autógrafos e precisei fazer um esboço do Luffy, foi bem fácil de fazer isso. Então o entrevistador pergunta: algo que diferencia One Piece de muitos mangás de aventura são as mulheres poderosas e capazes dentro da história, incluindo a arqueóloga Robin e a Nami, a navegadora. Como você as projetou, Oda?
Oda então responde: bom, existem muitas mulheres fortes no mundo de One Piece, mulheres com inteligências como a Robin ou com habilidades como a Nami. Existem até mulheres atraentes e fortes entre os piratas inimigos. No mangá que li quando criança, sempre houve um ponto em que a heroína existia, apenas para ser resgatada. Isso não me animava, não me caía bem. Eu não queria criar uma história sobre mulheres sendo sequestradas e salvas. Retrato mulheres que sabem lutar por si mesmas e não precisam ser salvas. E se chegar um momento em que elas sejam dominadas, seu companheiro irá ajudá-la e vice-versa. Bom, o entrevistador pergunta: quando o garoto Luffy comeu a maldita fruta chiclete, que é a Gomu Gomu, e transformou seu corpo em borracha, permitindo-lhe desferir chutes e socos elásticos fantásticos nas lutas, ele não é mais adequado para animação do que para live action? Ou seja, ele não é muito difícil de animar, não? Então Oda responde: quando eu comecei não achei que fizesse sentido desenhar um mangá que pudesse um dia virar live action, mas quando vi o filme Shaolin Soccer, parecia que um mundo estilo mangá ganhou vida para mim. Eu mudei de ideia na hora, percebi que os tempos haviam mudado e que havia tecnologia disponível que poderia fazer acontecer um One Piece em live action. Então comecei a encontrar um parceiro certo para dar vida ao mangá, entre aspas aqui. Ou seja, o filme que mudou a cabeça do Oda foi o Shaolin Soccer. Eu já assisti, tem muito efeito legal. E a ideia de One Piece live action parece que partiu do Oda, ele já estava procurando alguém para fazer isso, até que enfim encontrou, né? Voltando à entrevista, o entrevistador pergunta: atores retratam Luffy e seu grupo em shows e até mesmo em uma peça de kabuki lá no Japão. Mas as tentativas de adaptar anime popular em filmes e séries de live action americanas geralmente não tiveram sucesso, não me diga. Como no amplamente criticado Ghost in the Shell de 2017 e no efêmero Cowboy Bebop de 2021. Isso te preocupou? Oda responde: bom, vários mangás foram transformados em live action, mas houve um histórico de fracasso. Ninguém no Japão poderia citar um exemplo de sucesso. Será que os fãs de One Piece e os espectadores que não conhecem o mangá aceitariam? Talvez fosse hora de procurar a resposta. Felizmente a Netflix concordou que não iria lançar o programa até que eu concordasse que estava satisfatório. Li os roteiros, fiz anotações e atuei como um cão de guarda para garantir que o material estava sendo adaptado de maneira correta. O entrevistador então pergunta: Luffy não é o dobrão mais brilhante no peito do Moro. Isso é uma expressão para ele não é o cara mais brilhante possível. Mas é um personagem cativante, ele é impulsivo e despreocupado até que algum vilão ameace seus amigos ou ameace alguém mais fraco. Então é uma luta até o fim. Foi difícil de escalar um ator assim? O Oda responde: achei que o maior desafio seria encontrar alguém para interpretar o Luffy mesmo. Não esperava encontrar alguém como Inaki Godoy. Quando criei o Luffy, desenhei a criança mais enérgica que pude imaginar em minha mente. Uma criança normal por fora, mas nada normal por dentro. Inaki era exatamente como a pessoa que eu desenhei em meu mangá. Ele se sentiu absolutamente natural. Antes de ver a primeira versão do show, muitas das minhas anotações foram baseadas em como o mangá de Luffy agiria. Mas depois de ver a performance do Inaki, consegui mudar de assunto e dar notas sobre como o Luffy da live action deveria agir. O entrevistador pergunta: o live action de One Piece usa diálogos mais extensos do que o mangá ou série animada, que focam mais no visual, não é? Oda então responde: bom, em um mangá, quanto mais diálogo você coloca, menos espaço você tem para desenhar, então cortei as palavras o máximo possível. Mas quando as pessoas realmente falam, as conversas são diferentes. Em dramas de live action, sempre há muito diálogo. Se os personagens falassem na vida real, seus discursos teriam a sensação natural dos roteiros. Estou muito feliz com o resultado que obtivemos nisso. O entrevistador pergunta: nos últimos 26 anos você desenhou milhares de páginas do mangá, bem como capas de revistas, capas de livros e pôsteres. Você ainda desenha com tinta no papel? Você já pensou em mudar para a forma digital? Oda responde: todo mundo está desenhando digitalmente agora e não é o que eu não esteja interessado nisso, mas por alguma razão os leitores tendem a encarar esse trabalho com leveza. Gosto da experiência de desenhar à mão e espero continuar usando esse tipo de desenho à mão durante todo o One Piece. O entrevistador pergunta:
você falou com entusiasmo sobre a possibilidade de uma segunda temporada da série de live action, e as coleções de One Piece continuam aparecendo nas listas de mais vendidos em todo o mundo, ou seja, continua sendo o mangá mais vendido de todo o mundo. Quando você começou essa saga do Luffy em 1997, você imaginou que ela duraria mais de 25 anos? Oda então responde: olha, eu nunca pensei que One Piece duraria tanto não. Quando comecei imaginei que duraria 5 anos, mas foi a primeira vez que fiz algo serializado e descobri que, à medida que continuava escrevendo, os personagens ganhavam vida própria. E antes que eu percebesse, eles estavam escrevendo a história para mim. E a história simplesmente continuou e continuou. Fim da entrevista. Só um adendo aqui, pessoal, isso aqui responde uma pergunta nossa, é para nos animar, na verdade, nós fãs do mangá. Ou seja, o Oda deu 3 anos pro final do mangá, mas quem escreve mesmo a obra são os personagens. Então quanto mais ele achar que precisa escrever, mais ele vai escrever. Ou seja, 3 anos, sei não, hein? Bom, é isso, essa foi a entrevista do Oda para The New York Times, quem imaginou isso, hein? E aí? Estão esperançosos com a live action? Bom, todas as notas, todas as observações, tudo que está sendo falado, coloca o hype lá nas alturas. Nós vamos ver isso no dia 31 de agosto e eu vou trazer os reacts lá no meu canal secundário, então se inscrevam lá. Se gostou do vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, valeu!